Vamos pegar um outro exemplo. A minha integral é a integral de x ao cubo, cosseno de x à quarta mais 2. Onde que está o ponto-chave? Olhar para esta função e olhar sempre um passo à frente, de modo que ao substituir aqui vai resultar numa outra função fácil de eu encontrar a antiderivada, seja pela tabela, seja por aquele cálculo de soma 1 ao expoente, não importa, mas o ideal é isso. Substitua a variável de forma ao encontrar aqui uma função mais fácil. A ideia é essa, é simplificar. Após identificar qual função, qual trecho da função a substituir, eu identifiquei aqui que é x à quarta mais 2. Por quê? Porque cosseno de u eu consigo calcular. Não consigo obter a antiderivada de cosseno de x à quarta mais 2. Isso aqui não tem tabelado, não, mas cosseno de u sim. Então eu substituo isso aqui por u. Só que ao substituir por u não posso deixar para lá. Eu tenho que seguir em frente. Uma vez substituído aqui, eu tenho que seguir com a mesma função e calcular a derivada. Ao calcular a derivada, normalmente eu vou encontrar aqui um valor vezes alguma coisa vezes dx que vai me permitir substituir o restante da função. Em geral é isso, tá, que acontece. Identifiquei a função que eu preciso substituir por u. X à quarta mais 2. Calculo a diferencial, obtenho 1/4 de du é igual a x ao cubo dx. Ótimo. E aí? Faço a substituição. Aonde for x à quarta mais 2, eu substituo por u. E aonde for x ao cubo dx, eu substituo por 1/4 de du. Legal, ótimo. E daí? Daí eu vou substituir u ao final por x à quarta mais 2. Até agora nós estamos calculando integral indefinida. Lá na simulação eu mostrei para vocês uma integral definida. Mas não há problema com isso. Por quê? Porque ao obter a antiderivada, obter a antiderivada é o processo mais dificultoso, porque com a antiderivada em mãos, se eu tiver os limites aqui, basta substituir os valores, aí é tranquilo. Agora, obter a antiderivada é que é o x da questão, né? Está aqui, o x da questão. Vamos lá, temos a integral indefinida de raiz de 2x mais 1 dx. Pô, esse aqui eu não tenho como calcular. Professor, não dá para fazer aquela regrinha de x elevado a r de soma? Mas não, porque aqui eu tenho mais 1. Se eu tivesse só raiz quadrada de 2x, show, dá para fazer. Mas este mais 1 aqui me impede de fazer isso, não tem como. Tá, então o que eu faço? A regra da substituição. E aqui, aqui não tem jeito. Aqui está evidente, né? Qual função que eu vou substituir por u? Qual trecho da função? 2x mais 1. Porque vai me restar ao final raiz de u. A raiz de u eu consigo calcular a antiderivada facilmente. Tá? Então, vamos substituir 2x mais 1 por u. Ok, se eu substituir 2x mais 1 por 1, eu tenho raiz de u. A raiz de u eu consigo calcular. Então, é a ideia lá do jogo, né? Penso sempre no movimento seguinte. O que eu vou precisar fazer em seguida? Calcular a antiderivada. Se eu preciso calcular a antiderivada, preciso ter uma função mais fácil. Qual função mais fácil aqui? Raiz de u. Beleza. Então, eu vou substituir 2x mais 1 por u. Substituo 2x mais 1 por u. Então, u vai ser igual a 2x mais 1. Pronto.
partir desse momento, eu estou amarrado com U. X e U estão amarrados através dessa igualdade. Eu tenho que substituir o dx por du, mas não posso simplesmente substituir, eu tenho que calcular o du aqui. Du derivei do lado de cá da igualdade, eu tenho que derivar do outro lado. Pessoal, igualdade é um negócio seríssimo. Eu não posso mexer deste lado aqui e não fazer a respectiva mudança desse lado. No exemplo anterior, eu dividi por 2 de um lado, tenho que dividir aqui. Se eu precisar somar aqui 1, eu tenho que somar aqui. Se eu multiplicar esse lado tudo por 2, eu tenho que multiplicar, senão eu perco a igualdade. Então a igualdade não pode ser perdida, ela está aqui, ela tem que ser mantida. Então se eu derivar desse lado, eu tenho que derivar deste lado também. Mas por que mesmo você está fazendo isso, professor? Porque eu tenho que substituir dx por du. Só não posso substituir direto, eu tenho que achar o valor de du. Qual é o correspondente du? Ok, quando eu calculo derivada aqui, aparece du. Legal, mas aí eu tenho que aplicar o mesmo operador desse lado, a mesma coisa, derivo também. Derivada de 1 é 0. Ok, então isso aqui na derivada vira 0. Mas a derivada de 2x é 2. Então está aqui 2 vezes dx. Então sempre eu vou multiplicar aqui por dx. Para quê? Para que eu possa substituir dx por du. Então, du igual a quanto? 2 vezes dx. E da onde que veio esse 2 aqui não? Derivada de 2x mais 1. Então, du é igual a 2dx. Mas tem aqui 2dx? Não, não tem. Tem só dx. Não tem nada multiplicando o dx aqui. Ah, então eu preciso só do dx. Tudo bem. Você precisa de dx, só vou dividir por 2 aqui. Acabou. Vai aparecer dx. Eu posso dividir por 2 somente desse lado da igualdade? Não. Se é uma igualdade, eu divido desse lado e divido aqui. 2 divido, simplifica, vira 1. Ok, está aqui o 1. Tá? E o 2 que eu dividi desse lado está aqui. Portanto, o dx é 1 meio de du. Ah, agora eu posso substituir lá, ó, dx por 1 meio de du. Ok. Vamos à função, então, agora fazer a substituição completa. 2x mais 1 eu substituo por u. Ó. E dx substituo por quê? 1 meio de du. Portanto, esta integral é igual a esta, igualzinha, não muda nada, as igualdades aqui permanecem. 1 meio de raiz de u elevado a meio de u. Legal, agora isto aqui eu consigo calcular através daquela regrinha. Qual a regrinha mesmo? Somo 1 ao expoente. E este expoente também vai para o denominador. Não esqueça de carregar a constante aqui, ó, que estava multiplicando aqui, eu tirei para fora. Constante multiplicando dentro da função, eu posso tirar dentro da integral, eu posso tirar para fora. Carrego ela para cá. Beleza, então faço essa conta aqui. 1 meio. Este valor aqui, este valor que está no denominador, eu vou trazer ele para cá. Mas eu posso trazer? Pode, desde que você inverta. 3 vai para o denominador, 2 vai para o numerador. Opa, mas 2 aqui do numerador eu posso simplificar com este aqui. Então vai sobrar só 1/3 aqui. Legal, 1/3 de u elevado a 3 meios. Olha aí que bacana. Isto aqui vai ser então a minha antiderivada. Ah, mas está em u aqui, professor. Não tem problema. Eu substituo 2x aqui, mais 1 no lugar de u e obtenho o meu resultado final em função de x. Animando aqui o processo, calculo
A primeira etapa, encontro a substituição, a função, o trecho da função que eu quero substituir, esse trechinho aqui, eu vou substituir 2x mais 1 por u. E por que mesmo? Porque olhando um passo à frente, raiz de u eu consigo calcular a antiderivada. Consigo, então eu substituo por u ali, 2x mais 1. Ok. Ao fazer isso, eu preciso depois calcular a diferencial, né, a derivada. Aplico a derivada de um lado, aplico a derivada do outro, divido por 2 aqui, divido por 2 aqui, resultou nesse valor. Ah, fantástico! Agora eu consigo fazer a substituição. Onde é 2x mais 1 eu substituo por 1, onde é dx eu substituo por meio de du. Oh, legal, aí resultou isso aqui, ó. Certo? Calculo a antiderivada, simplifico aqui as frações, resultou em 1/3 de u elevado a 3 meios. Faço a substituição, resulta em 1/3 de 2x mais 1 elevado a 3 meios. Mais c, né? Esse mais c sempre vai aparecer. Integral de x dividido por raiz de 1 menos 4x ao quadrado dx. Como que eu faço? Quando você bater um olho e vê uma integral meio complexa, assim, que você vai, regra da substituição, tá? Em geral, você vai conseguir resolver utilizando a regra da substituição. Olhando aqui para a função, o que eu coloco ali? Vou substituir que trecho da função por u, para me facilitar obter a antiderivada. Substituir x por u não vai resolver nada. Bom, então você não... É aqui, ó, é aqui. 1 menos 4x ao quadrado. Se eu colocar 1 no lugar aqui, vai aparecer raiz de u. E raiz de u, a gente já está cansado de saber como obter a antiderivada. Então é isso. Vou substituir 1 menos 4x ao quadrado por u. Raiz de u aqui vai aparecer. Aqui, legal, bacana. Uma vez feita a minha escolha, agora eu tenho que seguir a lógica. Sempre a mesma lógica. Calculo a derivada deste lado e a derivada deste lado. du é igual a menos 8x dx. Da onde que veio esse menos 8x dx? Esse menos 8x. dx aqui eu sempre escrevo, né? Você pode observar. Mas e o menos 8x? É a derivada desta função aqui. Derivada de 1 é 0. Derivada de menos 4x ao quadrado, eu desço 2 aqui multiplicando, 2 vezes 4, 8, e subtraio 1 do expoente, fica x elevado a 1 aqui. Menos 8x dx. Legal. Tenho aqui na função menos 8x dx? Não tenho, mas eu tenho x vezes dx. Olha só que legal! Então basta dividir por 8. Eu vou encontrar, aliás, por menos 8, né? Se eu dividir por menos 8 aqui, simplifica. Aí me aparece aqui o x dx que eu quero. Legal. Cuidado. Ao dividir por menos 8 deste lado da igualdade, eu tenho que dividir aqui também. Para que eu dividi mesmo? Para chegar em x dx, que é o que eu tenho aqui para substituir. X dx, quero substituir por du. Mas dá para substituir direto? Não, porque aqui eu não tenho x dx, eu tenho que isolar, eu tenho que criar o x dx para substituir pelo que está do outro lado da igualdade. Tá, então divido por menos 8, vai aparecer x dx, que é o que eu tenho. Tá, mas se eu dividir por menos 8 aqui, para simplificar, eu tenho que dividir deste lado também. E é por isso que aparece o menos 1/8 du aqui.
Agora eu tenho x dx para substituir. Eu vou substituir pelo quê? Pelo que é igual a x dx. O que é igual a x dx? Menos 1/8 de du. Então é passo a passo, né? Sempre seguindo a lógica. Não posso perder esse fio. Ok, agora o que eu vou fazer? Parto para a minha substituição. Tá? Então, retomando. Encontrei a função que eu quero substituir. 1 menos 4x por u. Beleza. Calculo o diferencial, vou obter menos 8x dx. Divido aqui por menos 8, divido aqui por menos 8, encontro x dx, que é o meu objetivo aqui. Ah, legal. Fiz isso, beleza. Eu vou lá na função agora, faço a substituição. Aonde for 1 menos 4x, eu substituo por u. E aonde for x dx, eu substituo por menos 1/8 de du. Veja que aqui eu já até tirei o menos 1/8 para fora, porque é uma constante. Uma constante dentro da integral, a primeira coisa que eu faço é ponho lá para fora. Facilita. Sempre facilita. Está aqui. Ah, legal. Então, e raiz de 1 sobre raiz de u, como é que eu posso escrever? U elevado a menos meio. Ah, legal. Então, isto aqui é muito tranquilo de calcular a antiderivada. Né? A antiderivada de u elevado a menos meio é 2 raiz de u. Nossa, mas como assim, professor? É que aqui já foram pulados pequenos passos aqui, né? Mas a antiderivada de u elevado a meio segue aquela regrinha. Somo 1 ao expoente. Quando eu somo 1 ao expoente, fica u elevado a meio. Né? Menos meio mais 1, resta 1, u elevado a meio. E 1 elevado a meio é raiz de u. Ah, mas de onde que veio esse 2 aqui? Ah, não é 1 elevado a meio, a antiderivada, visto aqui? Se é 1 elevado a meio, embaixo, no denominador, também tem que pôr meio. É aquela regrinha da antiderivada. Ah, mas se no denominador tem meio, eu posso passar esse meio multiplicando? Pode, só que você tem que trocar, inverter. Ah, meio invertido dá 2. Um meio eu inverto, o 2 vai para o numerador e o que embaixo vem, o 1. Ah, mas eu não preciso escrever o 1, então fica 2 aqui. E o raiz de u veio da onde mesmo? Ah, o raiz de u é esse menos meio mais 1. Mais 1 dá o meio aqui, que é a raiz de u. U elevado a meio é a raiz de u. Legal. Posso deixar assim? Não, tenho que voltar a substituir o u aqui pelo quê? Por 1 menos x à quarta. 1 menos 4x ao quadrado, que é o que eu tinha determinado aqui para u. Então, pessoal, não tem erro, né? Os passos são sempre os mesmos. O que é preciso fazer? A primeira coisa é identificar a função. A segunda é seguir o esqueminha. Sempre a mesma coisa. E para isso, exercício. Mais um exemplo. Integral de x ao quadrado cosseno de x ao cubo. Nossa senhora, isso aqui é difícil. Como é que eu tenho uma multiplicação de duas funções aqui? Normalmente tem que usar a regra da substituição. Ah, beleza. Vamos lá, vamos ver então. O que eu tenho, o que eu consigo calcular de antiderivada? Ah, cosseno de x ao cubo, sem chance, mas cosseno de u eu sei. Cosseno de u é fácil encontrar a antiderivada. A antiderivada do cosseno é o seno. Ah, beleza. Então, e se eu substituir aqui x ao cubo por u?
Vamos tentar. Eu acho que a saída é essa mesmo. Então vamos lá. Ó. X ao cubo igual a 1. Uma vez estabelecida essa relação, não posso perder mais. Daí eu venho aqui e vou calcular o du. Porque também tenho que substituir dx. Então eu calculo o du. Qual que é o du? É a derivada de x ao cubo. Qual que é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Desço 3 aqui, 3 e subtrai 1 do expoente. Então fica 3x ao quadrado. dx. O dx eu sempre escrevo aqui. Legal. Então isso aí. Eu tenho aqui 3x ao quadrado dx? Não. Mas eu tenho x ao quadrado vezes dx. Mas tá fácil então. Então eu divido aqui por 3. Legal. Só isso? Não. Eu dividi um lado da igualdade por 3, eu tenho que dividir o outro também. Então divido aqui por 3. Aí sim, eu dividi por 3 aqui, me sobrou x ao quadrado dx, que eu tenho aqui. Olha aí, que show! Isso é igual a quê? 1/3 de du. Da onde que veio esse 1/3? Porque eu dividi aqui por 3, tenho que dividir também esse lado. Uma vez encontrado u e uma vez substituído x ao cubo e também eu tenho aqui como substituir x ao quadrado vezes dx, eu parto para as substituições. Aonde for x ao cubo eu vou usar u, certo? E aonde for x ao quadrado dx, eu vou colocar 1/3 de du. 1/3 de du, está aqui, 1/3. Mas professor, isso aqui está junto, aqui eu coloquei separado. Não tem problema. Como aqui é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso colocar 1/3 pertinho do du aqui, ou posso colocar ele na frente do cosseno, porque eles estão sendo multiplicados. Constante dentro da integral. Rapidamente eu faço o quê? Tiro a constante para fora. Isso é aquela propriedade mais básica que tem. Constante da integral, tiro para fora. Ok, facilita a minha conta aqui. Olha aqui. Eu preciso só obter a antiderivada do cosseno de u. Qual que é a antiderivada do cosseno de u? Seno de u. Se eu tenho eu teria 1/3 em vez da uma data aqui. É a constante que está multiplicando. Tem que carregar para cá. Isso não pode esquecer. Beleza. E agora? Acabou? Não, minha função está em x. Mas como é que eu faço então? Substituo u aqui, olha. U não é x ao cubo? Não, coloco x ao cubo aqui no lugar. Olha aí que bacana. Então, a integral de x ao quadrado cosseno de x ao cubo dx é 1/3 de seno de x ao cubo, mais c. Aquela constante que sempre aparece. Vamos para outro exemplo. Integral. Olha que aqui agora é uma função grande, hein? Grande. Mas não se assuste. Vocês vão ver que ela é muito fácil de ser calculada pela regra da substituição. Integral de x ao quadrado mais 3x menos 5. Isso tudo elevado ao cubo vezes 2x mais 3 dx. Nossa, e agora? Eu bato o olho aqui, eu vejo assim, se isso aqui fosse substituído por u, hein? U ao cubo, fica fácil de calcular a antiderivada, hein? De u ao cubo. Bom, então se você está vendo que aqui fica fácil, substitua isso aqui tudo por u. Mas ao criar essa relação, o que eu tenho que fazer?
Calcular o DU, porque eu não posso deixar em função de dx, tem que calcular o DU. Qual que é a derivada aqui? DU, então eu tenho que calcular a derivada disso aqui e multiplicar por dx. Quanto que é a derivada dessa função? Vamos calcular. X ao quadrado, 2x, derivada de 3x é 3, né? Desce aqui o 1 e subtrai 1 aqui, vai ficar x elevado a 0, que é 1, então é 3. E a derivada de menos 5? Derivei uma constante é 0. A derivada da constante é sempre 0. Então o resultado da derivada aqui é 2x mais 3 vezes dx. Que maravilha, hein? Olha aqui. Posso substituir tudo isso aqui por du. Então ficou fácil agora calcular, hein? Olha lá que bacana. Tudo isso aqui eu substituo por u elevado ao cubo. E 2x mais 3 dx eu substituo por du. Agora ficou moleza, hein? A antiderivada de u ao cubo é u à quarta sobre 4. Mais c. Então, aqui, ó. Acabou? Ainda não, eu tenho que substituir, voltar para x. Então, no lugar do u, eu vou colocar aqui o que eu atribuí a u, né? O u foi igual a x ao quadrado mais 3x menos 5. Substituo aqui. Olha lá. Este aqui é o resultado final. Seno ao quadrado de x cosseno de x dx. Tá? Bom, bato o olho lá. Nossa, o que eu vou substituir aqui? Ah, mas olha aqui, seno ao quadrado é seno de x vezes seno de x. Seno de x vezes seno de x. Puxa, se eu substituir seno de x por u, vai aparecer u ao quadrado aqui. Me facilita bem, hein? Me facilita bem, porque u ao quadrado eu sei calcular a antiderivada. Mas e professor, e o cosseno de x dx? Por enquanto não se preocupe com ele, vamos se preocupar com aquilo que a minha estratégia principal. Porque como a gente viu, normalmente aparece aqui, na hora que eu derivar o u, vai aparecer esse restante aqui. Normalmente, hein? Vocês já repararam isso, né? Vamos ver se acontece, vamos lá, vamos ver se acontece isso? Vamos ver. Então, vou substituir o seno de x por u. Lembra que seno ao quadrado de x é seno de x vezes seno de x. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5. Seno ao quadrado de x é seno vezes seno. Então, seno de x aqui é u. Ó, beleza. Então tá, mas agora eu tenho que calcular aqui o du, né, para substituir no lugar do dx. Então, calculo o du. Du, derivada do seno. Qual é a derivada do seno mesmo? Na tabela me diz que é o cosseno de x. Apareceu aqui o cosseno de x dx. Bom, agora eu faço a substituição e resolvo com tranquilidade, né? O seno de x substituo por u. Então, se é seno ao quadrado, vai ficar u ao quadrado. E o cosseno de x dx substituo por du. Está aqui, ó. Cosseno de x dx substituo por du. Qual a antiderivada de u ao quadrado? Agora é fácil de calcular, né? É u ao cubo sobre 3. Volto a substituir o u aqui para voltar a ser em função de x. Então, substituo o seno de x aqui no lugar de u. Então, vai ficar seno ao cubo de x sobre 3. Olha só que bacana, hein? A integral de e elevado a 5x dx. Ah, mas peraí, e elevado a u eu tenho na tabela. E elevado a u tem na tabela. Então eu vou sumir com 5x ali, vou substituir por u. Porque o e elevado a u está na tabela. Então u é igual a 5x. Ah, mas espera aí. Eu tenho que calcular a derivada de u aqui, du, e tenho que aplicar a derivada desse lado. Qual é a derivada de 5x? 5.
O dx aqui eu sempre multiplico, né? Vocês já viram que esse aqui tem que aparecer sempre desse lado, né? Porque eu estou derivando desse lado aparece o dx aqui também. Então, mas qual que é a derivada de 5x? 5. Ok, então o du é 5dx. Eu tenho 5dx aqui? Não, tenho dx. Vamos sumir com esse 5, então. Divido por 5. Opa, se tem uma igualdade aqui, eu dividi deste lado, eu tenho que dividir aqui também. Tá bom, então o dx ficou igual a 1 quinto de du, dividi aqui também. Legal, legal. Agora eu tenho, é tudo prontinho para fazer a substituição. Venho aqui, aonde for 5x eu substituo por u. E aonde for dx eu substituo por 1 quinto de du. 1 quinto de du. Olha que aqui a rapidez, hein? Nem mal o du, 1 quinto caiu aqui dentro, ele já foi tirado para fora, né? Então, aqui, ó, e elevado a u du. Isso aqui tem na tabela, professor. A antiderivada de elevado a u é o próprio e elevado a u. Então tranquilo, né? Está aqui. E 1 quinto está aqui. Né? Agora eu substituo, volto a substituir o u por 5x. Então olha lá que fantástico, e elevado a 5x. Portanto, a integral de e elevado a 5x dx é 1 quinto de e elevado a 5x mais c. Raiz quadrada integral da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado x à quinta dx. Esse x à quinta não está debaixo da raiz, né? Bem, e agora, hein? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui 1 mais x ao quadrado aqui debaixo da raiz. Se eu tiver u aqui, fica bem mais fácil. Então vamos substituir por u. Legal. Show de bola. Substituo por u. Ó, u é igual a 1 mais x ao quadrado. Beleza. Mas eu vou precisar desse x ao quadrado aqui, né? Vou, porque eu tenho aqui um x ao quadrado, tem um x aqui. Tá, tudo bem. Vamos isolar esse x ao quadrado. Vamos desaparecer com esse 1 aqui. Como é que eu desapareço? Subtrai 1. 1 menos 1 é 0. Mas se eu subtrair 1 deste lado da igualdade, eu não posso esquecer de fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, x ao quadrado fica u menos 1, né? Igual a 1 menos 1. Bom, mas não se esqueça que eu tenho que sempre derivar. Du dx. Qual que é a derivada disto aqui? Porque se eu derivei desse lado, eu tenho que derivar aqui também. Derivada de 1 é uma constante, é para 0. E derivada de 2x? Cai o 2 aqui, subtrai o 1 do expoente, fica 2x. Legal, então du é 2x dx. Mas eu tenho aqui 2x dx? Não, eu tenho dx aqui. E tem um x à quinta, mas o dx eu tenho. Então tem um x à quinta vezes dx. Então vamos deixar x dx? Tá, vamos deixar x dx. Mas e como é que eu sumo esse 2 aqui? Divido por 2 aqui, divido por 2. Mas por que eu vou deixar x dx? Eu não tenho x dx aqui. Não tenho, mas eu tenho x à quinta. Né? Às vezes eu não consigo exatamente a função que está aqui, mas sendo parecida já me resolve, viu pessoal? Já me resolve. Vocês vão ver que já me resolve. Se for parecida, já me resolve. Muito bem. Vamos fazer a substituição então? Vamos lá. Aonde for 1 mais x ao quadrado, eu vou substituir por u. Então, aqui embaixo, 1 mais x ao quadrado, eu substituo por u. E esse x à quinta aqui?
Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou separar, ó, x à quinta em x à quarta vezes x. X à quarta vezes x é igual a x à quinta. Opa, agora apareceu um x de x. Mas isso aqui é mágica? Não, não é mágica. É porque o x de x eu tinha obtido aqui, ó. Então eu tenho que buscar, às vezes, o x de x aqui. Né? Como é que eu vou buscar? Eu vou multiplicar, ó, x à quarta vezes x, que é igual a x à quinta, não estou mudando, nessa igualdade eu não estou mudando. E apareceu o x de x. Ah, que eu posso substituir por um meio de du. Ó. Um x de x é um meio de du. Que legal, hein? Mas ainda tem o x à quarta aqui, ó. E agora? Que é esse x à quarta? Como é que eu faço x à quarta? Pô, mas eu não isolei o x ao quadrado aqui, ó. X ao quadrado, né? 1 menos 1. Isolei, ó. Ah, mas espera aí. X à quarta, se eu elevar isso aqui ao quadrado e elevar esse lado ao quadrado, aqui vai aparecer x à quarta. Ó, x ao quadrado elevado ao quadrado é x à quarta. Ah, mas eu não posso elevar só desse lado, né? Elevo aqui e elevo aqui. Então, x à quarta é u menos 1 elevado ao quadrado. Aqui, ó. Pronto. Agora está tudo escrito em função de u. E u menos 1 ao quadrado, tem jeito de fazer um desmembramento disso? Tem. Regrinha lá do ensino fundamental. Não, ensino fundamental não. Do segundo grau. Ó, 1 menos u elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É isso. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então está aqui, ó, desenvolvi esse 1 menos 1 ao quadrado. Tá? O meio aqui, ó, tiro rapidamente para fora, é uma constante. E aqui agora? Operaçãozinha básica da matemática, operação distributiva. Ó, faço aqui a distributiva, raiz de u vezes u ao quadrado, dá u elevado a 5 meios. Nossa, professor, mas como assim? Raiz quadrada de u não é u elevado a 1 meio? Isso aqui a gente já viu. U elevado a 1 meio. Quando eu faço u elevado a 1 meio vezes u ao quadrado, existe uma regrinha da matemática aqui que diz o seguinte: quando eu multiplico dois expoentes de mesma base, eu posso somar os expoentes. Olha aí que bacana, u elevado a meio vezes, né? Desculpa, u elevado a meio vezes u elevado ao quadrado, como a base é a mesma, eu posso somar os expoentes. Então, meio mais 2 dá 5 meios. Tá bom, então eu já fiz essa multiplicação, mas eu não acabei ainda, porque tem distributiva para fazer ainda. Ó. Raiz de u vezes 2, menos 2 vezes u. Mesma coisa, ó, raiz de u é u elevado a meio. Mesma base, ó, mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Meio mais 1 dá 3 meios. E o menos 2 aqui, eu mantenho, né? Mantenho porque está multiplicando. E aqui, finalmente, ó, raiz de u vezes 1. A raiz de u é 1 elevado a meio. Então, eu mantenho, porque isso aqui vezes 1 é o próprio u elevado a meio. Ah, agora ficou moleza, porque eu tenho aqui uma integral da soma de 3 funções. Então, faço por partes aqui, né? Quer dizer, eu desmembro essa integral, né? Desmembro a integral, calculo a antiderivada desta, calculo a antiderivada desta e desta separadamente, porque aqui eu tenho soma. Soma eu posso desmembrar. O que eu não posso desmembrar é multiplicação, mas soma eu posso. Que joia, hein?
Então, se eu posso desmembrar, eu calculo a antiderivada de u elevado a 5 meios. Ah, mas isso aqui eu já estou cansado de saber que é u elevado a 7 meios vezes 2 sétimos. E u elevado a 3 meios, qual é a derivada? U elevado a 5 meios vezes 2 quintos. Aplico aquela regrinha, hein? Ó, não pode, né? Lembra da regrinha? Somo 1 aqui no expoente e somo 1 no denominador. Somo 1 no denominador, não, desculpa. Somo 1 no expoente e coloco no denominador o mesmo número. Aqui, mesma coisa. Então, é aquela regrinha, né? Que nós vimos aplicando. Ah, consegui calcular a antiderivada desta função. Acabou? Não, ainda tem que fazer a substituição de u aqui por 1 mais x ao quadrado. Então, 1 mais x ao quadrado, substituo aqui por u, ó, onde for u eu substituo por 1 mais x ao quadrado. E esse aqui é o resultado final. Veja, tem muitos passos intermediários, muitos números, mas são todos passos que se você for seguindo, né, um a um, você consegue resolver. E vamos lá, mais um exemplo. Né? Agora um exemplo com limites de integração de 1 a 2. Qual que é a diferença? Nenhuma. A única coisa é que lá no fim, ao obter a minha antiderivada, eu tenho que aplicar os limites. Só isso, é um passo a mais. Mas o restante do processo é idêntico. Vou bater o olho aqui, e aqui está evidente, né? Não tem outra função para substituir por u que não for 3 menos 5x. Então vou substituir isso aqui por u. Calculo de u. Vai dar quanto? Menos 5. Menos 5. dx. Mas não é isso que eu quero só dx. Então passo o menos 5 para o outro lado, fica menos 1/5 du. Então o dx eu vou substituir por menos 1/5 de du. Tá? E o 3 menos 5x vou substituir por u. Está aqui, ó. Correto? Beleza. Ah, mas como eu tenho uma integral definida aqui, eu tenho que calcular um novo limite. Se eu substituir a variável, o limite de integração muda. Então eu tenho que obter o novo limite. E como que eu obtenho o novo limite? Substituo o limite aqui na função. 1, substituo aqui, certo? 5 vezes 1, menos 5. 3 menos 5, menos 2. O limite inferior agora vai ser menos 2. E o superior? Substituo aqui. Menos 10. 3 menos 10, menos 7. É isso aí. Mudou a variável, muda o limite de integração. Então eu substituo aqui na função que eu se eu não substituir 3 menos 5x por u, então eu tenho que trocar o limite substituindo aqui o valor do limite inferior para calcular o novo limite inferior e substituo aqui o valor do limite superior para calcular o novo limite superior. Fantástico. E a antiderivada? A antiderivada eu faço lá as substituições que eu fiz. Vou substituir 3 menos 5x por u. Está aqui, substituir. Eu vou elevado ao quadrado. E o dx vou substituir pelo quê? Menos 1/5 de du. Nossa, 1/5 caiu aqui dentro e já vai para fora da integral. É constante e vai para fora da integral. Né? E fica, então, a integral de menos 2 a menos 7 de du sobre u ao quadrado. Da onde que veio mesmo esse menos 2 a menos 7? Foi os novos limites de integração que eu calculei. Tá aqui. Por quê? Troca a variável, troca o limite de integração. Isso é importante. Beleza, vamos calcular agora.
Qual que é a antiderivada de u ao quadrado? Essa eu já sei calcular, hein, professor? É menos u1 sobre u. Oba, que beleza! Então tá tranquilo, agora é só fazer o cálculo aqui dentro desses dois limites. Então, ó, limite superior menos limite inferior. Certo? Ó, menos 7, substituo menos 7 aqui, substituo menos 2 aqui. Beleza? Isso vai resultar em 1 sobre 14. Olha a animação que legal. O x está ali, ó. Substituo para calcular o novo limite. Olha o x lá, novo limite. Substituo, calculo o novo limite. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se. Veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.